De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Cícero Albuquerque, cientista social da Universidade Federal de Alagoas. Professor, hoje o Brasil é um país dividido e quais são as perspectivas daqui para frente sobre a ótica, não é, de se estabelecer uma ordem mais tranquila para a população? Eu não consigo ser otimista, eu queria ser, mas não consigo ser. Eu acho que a realidade está batendo na cara e a gente precisa reconhecê-la como ela de fato é. E nem imagino que essa solução que você imagina que a gente pode ter, se dê por via eleitoral. Não, eu penso que a gente precisa de uma grande mobilização social que saiba pautar aquilo que é fundamental para a sociedade precisa pautar aquilo e os setores populares precisam ter essa capacidade de forma mais ativa, porque esses setores são os mais prejudicados. A gente precisa pautar a saúde, a gente precisa pautar a educação, a gente precisa pautar emprego, a gente precisa pautar aquilo que é fundamental para viver em sociedade e buscar isso de forma organizada, porque assim, tá bem evidente que não há saídas individuais. Por mais que eu cuide da minha vida, por mais que você cuide da sua vida, por mais que você tenha um empenho profissional, por mais que eu tenha um empenho profissional, por mais que eu trate da minha vida espiritual e afetiva, nós vivemos numa sociedade que está aí, você abre a porta e tem uma violência, você procura um emprego, não acha, você liga, ontem uma amiga minha disse assim, não estou vendo mais jornal, não é possível você viver assim, nós precisamos construir uma saída. Numa bolha. Pois é. É a vida, entendeu? é a nossa vida. É a alienação completa, se alguém quiser viver feliz, parece que vai ter que se alienar, e não é possível também fazer isso. Portanto, eu penso que a gente tem que fazer uma agenda social, e uma agenda permanente a ser buscada. Isso não é fácil, isso não é simples, assim, falando pode parecer simples, mas não é. Organizar os setores da sociedade, né? Começa por aí. Exato. Né? Como o papel da OAB, por exemplo, papel da igreja, que a gente observa que está meio, digamos assim, discreto nesse momento no país. A CNBB até que rompeu com o silêncio, que também não tinha mais cabimento, rompeu com o silêncio, se posicionou dizendo assim, essa reforma da Previdência é ilegítima, é violenta, é inaceitável. A OAB fez um pronunciamento também depois de ter... Tardio, depois de ter apoiado um processo ilegítimo de troca de presidente. Mas assim, e é uma instituição importante, sempre teve um papel. A Associação Brasileira de Imprensa também é uma associação importante. As universidades, os reitores precisam se pronunciar. Nós, professores, precisamos botar um pouco mais a cara. Não existe essa história de escola sem partido, não existe, a gente tem que ser plural, a gente tem que ter espaço para diversos debates, mas isso não pode significar o afastamento da universidade dos temas fundamentais da vida social. Pelo contrário, os nossos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, tem que ter um projeto de sociedade por dentro, plural, democrático, mas sim tolerante, mas sim tem que ter um projeto, porque senão a gente abdica de uma coisa fundamental, que é apontar caminhos. Né? Imagina, eu sou um educador, eu não posso abdicar da responsabilidade social de refletir esse momento e de apontar caminhos. A minha análise não é uma análise neutra. E não existe análise neutra. A gente tem que ter clareza disso. Tá? Ora, essa é uma perspectiva que a gente tem que construir. Eu não sou otimista, no sentido de dizer assim, vai ter uma solução fácil, não sou otimista. Penso que nós vararemos uma década a mais nesse embate, pelo menos, nesses conflitos. Penso que parte das nossas lideranças, as lideranças mais expressivas nacionalmente, cumpriram nos últimos anos assim, papéis muito negativos no sentido de criar um ambiente de intolerância de credibilidade também. E de desconfiança permanente em relação a todo mundo, e que agora, quem, por exemplo, achou que ia se dar bem com o golpe se deu muito mal, o Aécio se desmanchou, né? Que pensou que ia ser o grande vitorioso desse processo, o Serra se desmanchou, o Alckmin está chamuscadíssimo, o Lula está chamuscadíssimo, ninguém escapou ileso. E aí, isso não é importante para que a gente diga assim, vamos fazer então um acordo de... Não pode, a sociedade não vai aceitar, não vai mais permitir. A gente precisa de lideranças mais sérias, mais honestas e mais capazes de fazer o debate com a sociedade, sem abdicar de posição. Professor, como o senhor avalia um governo federal montado em que 5 ministros são citados em delações da Lava Jato? Um rebaixamento dos critérios de exigência ética muito grande aconteceu no Brasil. Quem foi às ruas e bateu panelas achando que isso ia promover
eticamente o país, está hoje num constrangimento danado, os bem-intencionados, porque existiam pessoas bem-intencionadas, os outros não, né? Mas algumas pessoas, ou muitas pessoas eram bem-intencionadas, vivendo um processo de rebaixamento ético muito grande. O governo Dilma não tinha 5 ministros sob suspeita. A presidente Dilma não tinha a situação que o presidente Temer tem. Nós não trocamos 6 por meia dúzia, nós trocamos 6 por 1, por 2, percebe? Assim, é terrível você ter que reconhecer que um país como o Brasil, uma grande economia com importância geográfica, com importância geopolítica imensa, se rebaixou a ter um presidente que não diz nada e tudo que diz não tem consistência. E a comunidade econômica internacional ainda esperando que o Brasil ofereça, digamos assim, a confiabilidade de investimento aqui. Né? Pois é, e aí nós saímos rebaixados desse processo. Aquele tempo que você tinha um presidente que circulava e que quando ele falava as pessoas escutavam e respeitavam, acabou. Nós temos um presidente que nem aqui nós respeitamos. E não é porque nós estamos num processo desordenado de desobediência civil, não. É porque nós estamos num momento tão atípico, que a gente precisa ter que reconhecer isso, dizer assim, precisamos superar essa situação, precisamos dar um salto de qualidade e não podemos entrar em aventuras, porque esse momento é um momento também que as aventuras elas são oportunas. Né? Tem gente aí aparecendo com um discurso e com uma atitude que é um discurso e uma atitude extremamente nociva a qualquer lógica de vida em sociedade, homofóbico, machista. Tudo que você pensar de retrocesso, nós temos hoje tomando espaço na sociedade brasileira. É curioso que nos momentos de crise afloram esses sentimentos, né? Tem um livro de um alemão chamado Norbert Elias, Os Alemães. Eu recomendo essa leitura. É um livro que ele faz um histórico de como a Alemanha chegou a ser o que foi. Com a ascensão do nazismo, com a ascensão de Hitler, com a ascensão de uma lógica de mundo que, felizmente, a gente tem combatido e tem vencido do ponto de vista de pensamento social. O Brasil tem um ambiente hoje favorável, muito favorável a esses extremismos e a essas ideias que não promovem a vida em sociedade. Nós somos um país que tem um SUS. O SUS é, para mim, a melhor expressão, não que o SUS seja perfeito, não é isso, mas a melhor expressão do tipo de sociedade com a perspectiva mais solidária. É reconhecido internacionalmente. Exatamente. Aí você vai lá nos Estados Unidos, os caras querem desmanchar uma política que é um arremedo do nosso SUS. O nosso SUS não é perfeito, mas o Obamacare é um arremedo do que é o nosso. Mostra que entre nós e os Estados Unidos tem uma diferença fundamental. Nós somos um povo mais solidário. Nós somos um povo menos movido pela lógica do capital. Percebe? Isso é uma qualidade extraordinária. Os valores de dádiva entre nós são mais consistentes do que em outras sociedades. Nós temos que tomar isso não como um problema e que o livre mercado vai resolver. Nós temos que tomar isso como uma qualidade e que é preciso construir os instrumentos que permitam a gente o controle desses serviços, o SUS e outros, mas o aprimoramento da vida em sociedade. Um país que festeja o carnaval, que festeja o futebol, que tem a alegria e a espontaneidade que o nosso povo tem, é um país belíssimo e isso sem ingenuidade. Isso é uma atitude política diante do mundo, de viver melhor, de ser feliz e de poder, assim, parar a sua vida para ter lazer e ter prazer. Isso é um valor que a gente não aprendeu a reconhecer e não aprendeu a dar a devida importância. E isso é um valor e a gente precisa estar atento a isso e tá construindo isso no dia a dia. Professor, quando eu me refiro, por exemplo, à igreja, na mobilização e na conscientização popular, a seu ver, o senhor que veio da igreja, de movimentos da igreja, como o senhor vê hoje essa possibilidade da igreja mobilizar, além de admitir, claro, publicamente, que a política econômica e, notadamente, a política social no Brasil não está a contento? Esse é um assunto delicado, muito delicado. A Igreja Católica, que é aquela que eu falo com mais aproximação, a Igreja Católica hoje é hegemonizada por setores mais conservadores. Politicamente falando, setores mais conservadores, muito hegemonizada. A Igreja Progressista perdeu espaço dentro da Igreja Católica.
apesar de nós termos um momento extraordinário e temos um Papa que acena de forma extraordinária para que a necessidade de ter uma sociedade mais justa, mais fraterna. Tá? Mas no Brasil a igreja progressista perdeu espaço. E a igreja conservadora, ela não tem isso como valor. Aliás, se você perceber a bancada evangélica, 70% da bancada evangélica votou a favor do projeto de terceirização. Isso é uma contradição muito grande, percebe? Porque é a favor da exploração maior de um por outro. Na verdade é isso, em resumo. E a Igreja Católica, ela perdeu internamente espaço para esse debate. Felizmente, nós temos alguns que se manifestam. Eu vi um pronunciamento de um líder religioso lá de Mossoró esses dias, dizendo claramente: nossa posição tem que ser a favor do povo, tem que ser a favor. A Igreja de Jesus Cristo é a igreja a favor da justiça, da fraternidade. E falar em justiça e fraternidade abstratamente é fácil, difícil é assumir no cotidiano as posições que sejam coerentes com isso. Tá? Eu torço para que a nossa igreja tenha uma manifestação mais viva, mais forte, mas não creio hoje que ela mobilize nesse sentido, não creio. Acho que o grande elemento mobilizador, torço que isso aconteça, mas não creio nisso. Acho que o elemento mobilizador tem que ser a universidade, tem que ser os movimentos sociais, o movimento sindical. Sem eles, nós não teremos atos de rua. E como eles estão em crise, que as pessoas possam ir espontaneamente e possam manifestar as suas inquietudes e as suas esperanças, principalmente, por conta própria. Que isso gere uma organização no futuro, mas nesse momento é isso. Quem sabe na rua fechada, sim. semanalmente, tem que ter essa possibilidade, não é, sim, de se discutir abertamente essas questões também. Não é? Professor, algumas considerações? Estamos Não, eu quero só agradecer, dizer que tem esperança e que a gente vai à luta. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também por nos assistir e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.